Fala nada, não. Boa noite Boa todos. noite. Ué, temos a aluna que estava sumida? Eu tô falando, Paulo, que eu tô fazendo, começando meu projeto do TCC e fazendo Ah, estágio. Eu tô ficando doidinha. Eu né? mal tô conseguindo fazer as atividades. Gente, a aula está sendo gravada, tá? Vamos começar então? Sim, senhor. Lembrando que hoje nós vamos ter atividade pontuada, valendo 5 pontos. Beleza? Beleza. E brevemente a NP vai estar postada também, tá? Valendo 10 pontos. E a prova vale 25. Tá bom? Vocês vão ter mais 5 pontos aí de. Vamos ver ainda, de participação, né? Vamos lá. Vai tirar Ó, meus participação, não, hein, Paulo? com Socorro, eu tô fazendo certeza, atividade. com certeza. Não é? As orais têm 5 pontos, viu? A única. Você nem brinca com um trem desse, me dá pelo menos meio ponto. Acho que as orais é a única que tem 5 pontos, tá? Deixar bem claro para vocês. 5 pontos de quê, professor? É a aluna mais assídua. Ah, Assiduidade, Zoraide. obrigada. Vamos lá. É... Não é justo. Todos nós temos direito a 5 pontos. Aham. Sei. Eu tô fazendo as Eu tô atividades, uai. participando, minha filha. Gente, outra sumida aí, Josefa. Oi, Josefa. Você não tinha minhas aulas, não, né? Eu estava sem internet, sem celular. Entendi. Vamos lá, então, gente. A Débora também é uma que é assídua. Vamos lá, ó. Na aula passada a gente falou dos protozoários, a gente vai dar uma reforçada nele, né? E depois a gente vai começar, a partir das próximas aulas, já reforçando para a prova, que eu tenho que conferir, mas é agora, brevemente, vamos ter prova, né? Aí vocês vão ter a NP valendo 10, essa atividade de hoje vale 5, então são 15 pontos, mais 25 da prova, né? Aí são 40 pontos. Depois tem mais 5 pontos de participação mesmo, né? Em relação ao Google Classroom mesmo, tá? E uma outra atividade valendo 5 pontos, tá? Aí a gente fecha aí os 50 pontos, tá? Então não deixem de fazer as atividades, que agora elas só vão ficar disponíveis 5 dias, depois a gente vai fechar e não vai poder mais resolver, tá? Então vocês não dão bobeira, não. Resolvam as atividades aí. Ainda está aberto, então resolvam, tá? Então a gente vai falar hoje, continuar e reforçar a aula da semana passada a respeito dos protozoários, né, e as protozoonoses, né, que são as doenças que eles provocam, né, principalmente nos seres humanos. Os protozoários, gente, são seres unicelulares, tá? A gente só vê esses protozoários com o auxílio de microscópio, eles são extremamente pequenos, tá? O reino protista, inclusive a gente até falou na aula passada, eles são formados pelos protozoários e as algas unicelulares. Eles são eucariontes e unicelulares. Então, aqui a gente tem exemplos de protozoário, né? E alga. Então, algas unicelulares, né? São do reino protista. Ó. E aqui a gente tem protozoários. Então, os protozoários são seres vivos unicelulares, eucariontes, desprovidos de clorofila, né? Podem viver como parasitas ou ter vida livre. E os parasitas podem provocar doenças nos seres humanos, né? Quando estiverem parasitando. Reprodução dos protozoários. A gente tem a acessibilidade, né? Ou bipartição, bem parecido com as bactérias, né? Então, você tem ali uma ameba, por exemplo, que é um tipo de protozoário, né? Você tem a duplicação do material genético, né? Do núcleo onde tem o material genético. Aí a gente tem a separação desse citoplasma, desses protozoários, em 2 protozoários. E esse protozoário filho, ele é idêntico ao protozoário mãe, né? Com as mesmas características, porque houve só mesmo a duplicação do material genético, né? E a separação do citoplasma. Essa reprodução é assexuada, aquela que não tem mistura de material genético. E também pode ter a mistura de material genético, né?
A gente tem um protozoário, né? Teoricamente, um protozoário macho e fêmea, entre aspas, né? Esse protozoário se une, né? A junção e troca de uma ponte aqui citoplasmática, troca de material genético. A diferença aqui da sexuada é que os filhos, né, serão diferentes dos pais, porque os filhos terão mistura do pai e da mãe, né, pai e mãe, não tem aqui protozoário macho e fêmea não, tá, gente? Tá entre aspas, porque é mesmo para facilitar o estudo mesmo. Então, tem um macho, tem uma fêmea, se encontram, trocam material genético, e aí a gente tem mistura, e para o protozoário isso é interessante, porque você imagina, se você tem um protozoário X, e esse protozoário é resistente a um tipo de medicamento específico, você tem o protozoário Y, né, que não é resistente. Quando há mistura, pode ser que o protozoário filho, né, ele seja resistente ao medicamento, que provavelmente mataria ele, né. Aí, por isso que é importante para o protozoário a reprodução sexual. A sexuada, ele consegue multiplicação muito mais rápida do que a sexuada, porque a sexuada, ele precisa de um parceiro, entre aspas, tá? A gente tem alguns... eles catalogaram, diferenciaram os protozoários, né, classificaram eles de acordo com a movimentação dele, tá? Então, a gente tem diferentes tipos. O martigifora, né, os martigóforos, que são os flagelados, eles apresentam né, ou mais de um flagelo, locomove-se vibrando esses flagelos em meio líquido, muitos apresentam vida livre e outros são parasitas, né, pode ocasionar a parasitar o homem. Um exemplo aí é o Trypanosoma cruzi, que é um tipo de protozoário que vive, né, como hospedeiro intermediário no barbeiro, né? E aí nós podemos ter, né, a infestação em seres humanos, e esse protozoário é um protozoário flagelado, então ele é um protozoário mastigóforo, né? Giardia muris é um protozoário mastigóforo, o Trichonomas vaginalis, né, tem o flagelo, a Leishmania brasiliense tem o flagelo. Então, são protozoários flagelados, mastigóforo. Doença de Chagas, né? É homenagem ao cientista brasileiro Carlos Chagas, né? Inclusive, aqui tem uma cidade que chama Carlos Chagas, em homenagem a ele também, que escreveu o ciclo de vida do parasita causador da doença, né? O protozoário flagelado chamado de Trypanosoma cruzi. A pessoa é contaminada pelas fezes desses insetos hematófagos, conhecidos como barbeiros ou chupanças, em alguns lugares, né? São insetos mesmo, a gente vai aprender isso em parasitologia, a classificação desse inseto, onde ele fica e tal. A pessoa contaminada pelas fezes, né? Porque quando o barbeiro, ele é hematófago, então ele se alimenta de sangue. E quando ele está ali se alimentando, ele pode defecar, né, no tecido que ele está alimentando. Então, ele defeca e come, vamos colocar, come e faz cocô. Quando a pessoa coça ou mata esse bicho ou tem contato, né, com as fezes, essas fezes podem cair na corrente sanguínea. E o Trypanosoma cruzi, ele está presente nas fezes do barbeiro. Ele vive no sangue, né, e se instala em diversos órgãos, principalmente na musculatura do tubo digestivo e do coração, destruindo os tecidos. É interessante, gente, que não é só no coração, ele pode dar um aumento exacerbado do esôfago, né, e geralmente espancomegalia, geralmente é esôfago, pode aumentar o pâncreas, o baço, o fígado, mas principalmente o coração. E o mal de Chagas, né, ou tripanossomíase, né, é uma doença que afeta milhões de pessoas no Brasil, né, é uma doença que depois que ela já está com cardiomegalia, principalmente, né, não tem como reverter, geralmente tem que fazer um transplante cardíaco, né, e nem sempre essa pessoa aguenta esperar, né, o transplante acaba morrendo antes. Então, é uma doença de saúde pública grave no Brasil, por causa de um protozoário, um ser microscópico, né, transmitido pelo barbeiro. Então, aqui a gente tem um Triatoma infestans, né, que é um tipo de... O barbeiro, a gente, é um percevejo, tá? É um inseto que tem 3 patas, né, de cada lado,
e nas fezes, no intestino do barbeiro, a gente tem o Trypanosoma cruzi, tá? É interessante que no ser humano, o barbeiro tem atividade, né, reprodutora sexuada, por isso que o ser humano é o hospedeiro definitivo. E o barbeiro é intermediário, porque aqui só há reprodução assexuada, então ele só replica. E aqui ele tem multiplicação misturando material genético. Professor, Oi. quando a pessoa é infectada, Uhum. ele ataca o coração obrigatoriamente? Ou pode ser ou o coração, ou o esôfago, ou o baço? Ô Zoraide, por exemplo, se uma pessoa foi picada por barbeiro, né, não significa que ela vai ser contaminada, né? Primeiro, o barbeiro, né, o triatoma, ele tem que estar infestado, né? Se esse barbeiro está infestado, e a pessoa viu que picou, tem que procurar, né, falar, olha, eu fui picado com um barbeiro para tentar fazer testes para ver se a pessoa está infectada. Se a pessoa não sabe nada, é uma doença silenciosa que demora a ser descoberta, né? Como a cardiomegalia, que é o aumento exacerbado do coração, vai provocar aumento de pressão, porque o sangue vai ter que bombear muito mais para chegar ali, né? O coração vai ficar com uma dificuldade grande de bombeamento, o sangue não vai chegar, então esse paciente vai ficar cianótico, né? Ele vai dar entradas no hospital, às vezes com suspeita de infarto, né? Quando chega e faz um raio-x de tórax, vai ver que está com o coração gigante, né? Ele tem predileção a células musculares esqueléticas do coração, estriadas cardíacas do coração. Porém, além do coração, ele pode também aumentar o esôfago, aumentar outros órgãos, tá? Mas ele tem gosto pelo músculo do coração, não só o do esôfago, tá? Mas pode aumentar tudo ali, porque ele vai destruir as células musculares. Por exemplo, se ele se aloja, digamos que ele não se aloja no coração, apesar de ser a predileção dele. Ele pode atacar só o esôfago, e no caso aí a pessoa não corre tanto risco de vida? Então, é difícil de acontecer isso, mas suponhamos que é o que ocorra. Também é um problema sério, né? Você está aumentando muito o órgão está perdendo sua capacidade, né, que a comunicação mesmo entre o estômago e a faringe, né? Então, também é um problema. Só que não é tão grave igual, né, do músculo cardíaco. Existe transplante para essas outras partes também? Não, o esôfago não tem transplante para esôfago, muito complicado, né? Porque é um órgão muscular, é um órgão, por exemplo, igual quando as pessoas têm câncer de esôfago, tem uma interrupção, né? Como vai ficar muito fino, corre o risco de, quando a pessoa se alimentar, até romper a fibra muscular do esôfago e cair alimento dentro da cavidade torácica, abdominal, né? Sobre o diafragma. Então, é bem intenso a situação. Então, o que a gente tem que fazer para evitar o barbeiro, né? Então, limpar bem as moradias, né? Evitar morar em casas de barro ou de madeira, né? E se nós temos uma região onde tem a infestação desse percevejo, né, do triatoma, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Ele ataca o sistema circulatório, mas pode também atacar o sistema digestório, principalmente o esôfago, causando esses problemas de cardiomegalia, né, que é aumento do coração. E a gente não precisa só ser picado pelo barbeiro, tá? É ter contato com as fezes dele. Então, se você está lá numa feira livre, quem nunca fez isso, né? Comer um pastel de feira. Eu, principalmente, adoro pastel de feira. Você vai comer um caldo de cana, bebê, né? O barbeiro, se a pessoa não higienizar bem essa cana, ele pode se esconder entre as folhas secas de cana, né?
quando ele vai fazer a moagem para a produção do caldo, se esse barbeiro foi moído ali no meio, por exemplo, se tiver uma cana, vai moer uma cana para fazer 200 ml, né? Geralmente é isso. Se ele não limpar o direito daquela cana, e esse barbeiro está ali, ele moer ali esse barbeiro, para 200 ml, um barbeiro é o suficiente se ele estiver contaminado com Trypanosoma cruzi para infestar a pessoa. Lá na região norte, a gente está tendo muita infestação por causa dessas pessoas que compram o açaí de pessoas que não são idôneas, né? Que pegam no meio da mata, limpa de qualquer jeito, não higieniza bem o açaí, né? Eu não sei se vocês sabem, acho que vocês devem saber que açaí, para eles, o açaí que vocês comem aqui é um sacrilégio comer um açaí daquele jeito, né? Eles não falam que aquele açaí, eles falam que aquilo é uma merda. Isso que um colega paraense falava. Vocês não tomam, vocês comem merda. Isso não é açaí nunca. Porque eles comem açaí no café da manhã, gente. É o tempo inteiro açaí. Você encontra gente vendendo açaí e é um caldo escuro, né? Não é congelado, igual que a gente come aqui. Eles comem com farinha, eles comem com peixe, né? Eles comem com camarão. É totalmente diferente do que as pessoas colocam aqui. Leite em pó no açaí, para mim, eu gosto de açaí puro, né? Esse sorvete de açaí. Agora, leite em pó no açaí, para mim, também não rola, não. Leite condensado, chocolate não combina de jeito nenhum. Mas o povo coloca de tudo, gente, naquele trem. Com fruta é gostoso, puro, né? Mas misturar muito pó. E se esse açaí estiver contaminado na hora da moagem, né? Porque açaí, gente, é um coquinho pequenininho. Ele tem tipo uma casquinha molinha por fora. Só que o meio dele, o miolo dele é duro, né? Aí ele coloca numa máquina e processa esse açaí. Esse açaí passa numa máquina ou num pilão, alguma coisa, para soltar essa parte externa e eles eliminam a parte durinha, né? Que é a semente mesmo. Aí essa parte escura que eles comem. Se tiver o infestado também ali com o triatoma, você pode ter também uma infestação por via oral, tá bom? Professor, tem gente que come o açaí, né, com comida salgada, né? Tipo assim, um exemplo, se for coisa quente, mata? Só uma pergunta. Mata. Por exemplo, se você ferver o açaí, mas geralmente eles não fervem, eles colocam o açaí cru e colocam um pedaço de peixe. É verdade. Aí não, mas se você ferver, se mata. Tá? Mas ninguém vai ferver o açaí ficou gelado. O caldo de cana, eu não sei se vocês, né, tem gente que gosta de fazer o café, ao invés de colocar água e açúcar, coloca a garapa, o caldo de cana, né? Aí você ferve o caldo de cana. Aí, beleza, passou ali, ferveu, matou. Tá? Mas e o gelado, mata ele também? Mata não, Zoraide. Ixi. Mata não, só é nativo por um período. Então, assim, é perigoso, Mas se você saber de onde está vindo, você vê o cara moendo a cana, sem problema nenhum. Principalmente nas feiras livres, eles limpam bem a cana. O problema a cana está com aquela casca, né? Aquela casca amarela, que é as folhas, né, secas, ele pode esconder entre ali. Então tem que limpar, lavar bem e moer tranquilamente. Pode tomar seu caldo de cana para quem gosta, porque é tranquilo. Agora, se for de uma região duvidosa, né? Qualquer alimento de qualquer pessoa duvidosa, né? É meio estranho, né? Não é? Então, assim, tem que ficar de olho de onde a gente come, o que a gente está comendo, porque pode ser que a gente, né, prejudicar, né? O que eu vejo muito nessas casas de suco é que geralmente a cana vem toda raspadinha, né? Acho que eles passam ela num processador lá que tira um bocado, tira as folhas e tira um pouco também da coloração da casca que faz em volta dela. Aí não tem problema, tá limpinha, lavadinha, né? O problema é a gente, né, não fazer isso. E esse protozoário, gente, eles apresentam a seletividade pelo músculo. Ele penetra na fibra, né? Nas células estriadas cardíacas, e eles perdem o flagelo quando eles entram dentro desse músculo. Aí, eles vão se movimentando até chegar lá. Quando eles entram no músculo, perde o flagelo e eles se tornam esféricos. E a presença dos parasitas
causa lesões que vão prejudicar o funcionamento do coração, né? O que pode levar à morte do doente. A infestação também pode aumentar a disfunção de outros órgãos, como o fígado, o baço, né, o pâncreas, o esôfago. Porém, o tratamento adequado do paciente chagástico, iniciado precocemente, pode aumentar a expectativa de vida. Porém, esse paciente vai conviver com a doença, né, no caso, doença de Chagas para o resto da vida, tá? Em alguns casos, tem tanto comprometimento cardíaco que esse paciente tem que passar por transplante. Mas transplante de coração não é tão comum, tá? A gente precisa ter um doador, o doador tem que ser uma pessoa que teve morte cerebral, né? Ninguém doa o coração para outra pessoa, igual faz com o rim, por exemplo, como pode fazer com um pedaço do fígado, né? Como pode fazer com um pedaço do pulmão, podem ter doadores vivos. O coração, ninguém vai fazer isso. Te dou meu coração, né? Igual as meninas apaixonadas fazem pro cara, te dou meu coração. Vai fazer isso? Não. Vai ter jeito não, tá? Ó, aqui a gente tem os triatomas, né, que podem infectar as pessoas, né, os barbeiros. Na nossa região é mais comum esse aqui, ó, o triatoma infestans, mas tem vários tipos, né? Então o vetor, ele é um percevejo, tá? Percevejo é um grupo de insetos, inclusive aquele percevejo que pica, né, à noite, que fica no colchão, né, geralmente pessoas que não têm uma higiene adequada, ou tem infestação, ele pertence, né, geralmente ao gênero triatoma pans, trongylus e rodíneos, né, sendo a espécie transmissora mais comum, triatomas infestantes, que é esse aqui, ó. Mas o rodíneos e o panthrogylus também é comum. E o triatoma SP ou triatoma infestans. O infestans na nossa região é mais comum e ele é o mais comum de infestar. São muito parecidos, né? O que vai modificar são as cores e os tamanhos, eles são diferentes em tamanho. Lembrando, é um inseto, ó, tem 3 perninhas de cada lado, é inseto. O barbeiro adquire, né, os tripanossomos ao sugar sangue de pessoas ou animais contaminados, né, como tatu, em cujas tocas o barbeiro costuma se abrigar. Esses animais costumam ser reservatórios naturais do protozoário. E nos animais não causa nada, tá? Então, ele vai lá, pica o tatu, que está contaminado com tripanossoma, e pica um ser humano, contamina o ser humano. Se aquele ser humano está contaminado com tripanossoma cruzi, quando outro barbeiro que não está contaminado pica ele, ele fica sendo um vetor, porque ele está infestado, ele está com o protozoário dentro dele, vivendo no seu intestino. O inseto transmissor pode ser encontrado em ninhos de pássaro, casca de troncos de árvores, monte de telhas, embaixo de pedras, né? E os barbeiros costumam também se esconder em frestas de casas de pau a pique ou de barro. É muito comum também na região norte de Minas, aqui nossa, essas casas de pau a pique, né? Que são aquelas casas que eles colocam os bambus entrelaçados, faz uma massa com barro, né? Geralmente tira no barranco lá um barro, faz uma massa, mistura, acho que capim, fezes de boi, né? Para ficar mais resistente. Eles vão enchendo esses pedaços de bambu entrelaçado, fazendo as paredes, né? A gente tem muita casa assim ainda. E ainda os telhados são de palha. Mesmo que seja de telha, ainda assim, né? Está na zona rural, uma zona endêmica. É muito perigoso, tem que tomar cuidado, né? Para a gente não ter infestação. O triatoma, ele tem hábitos noturnos. Então, ele sai da toca durante a noite e procura alimento, né? O sangue geralmente pica as pessoas no rosto, mas pode picar em qualquer parte do corpo. Gente, eles são grandes, né? Você está dormindo com a parte do corpo descoberta, ele vai procurar para se alimentar de sangue, porque ele é hematófago, né? Então, aqui a gente tem o triatoma. Olha a quantidade de sangue no abdômen dele, ó. E aqui tem uma perna de um coitado que está sendo picado por esses barbeiros. 2 barbeiros, olha, uma perna. Aí você vê, né? A picada coça muito, é dolorosa, tá? Então, como que funciona o processo, o ciclo de vida, né? A picada do barbeiro, esse barbeiro pode ou não estar contaminado, igual eu estou falando para vocês. Geralmente ele se contamina ou picando um homem contaminado ou animais contaminados, então pode ter, inclusive, até animais domésticos estarem contaminados, e não tem manifestação clínica nenhuma.
Aí você tem a liberação, né, os tripanossomos, né, com as caudinhas, né, com os flagelos, então, liberação em formato, né, dos mastigotas, né. Quando ele vai entrar dentro da fibra muscular, ele perde esse flagelo, tá? Ele fica esférico. Após penetrar essa célula, ele perde, né? Depois, quando ele sai, às vezes, para cair na corrente sanguínea novamente, ou circular, ele volta com esse flagelo. Esse flagelo pode, né, voltar para ele se movimentar. Então, rompe, né, e ele tem novamente o flagelo. Aí nós temos alguns sinais da infestação do Trypanosoma cruzi. Nós temos o sinal de Romanin, né, que é esse inchaço ocular, que você fica com a região, né, do supercílio superior, abaixo dele, né, bem demasiado, né, e toda a órbita mesmo ocular fica inchado, né, esse é um sinal de que uma pessoa está com taxa gástrica, né, está com Trypanosoma cruzi. E embaixo, né, o chagoma cutâneo, uma criança, né, que está com uma lesão. Você imagina uma criança infestada por um Trypanosoma cruzi, né? Aí é triste. Então aqui a gente tem... No caso desses aí, o inchaço, ele ocorre logo após a picada? Não necessariamente, porque depende do movimento. Como ele vai se multiplicar, né? Dentro do ser humano, como é o hospedeiro definitivo, por reprodução sexuada, pode ser que demore aí, inclusive anos, para ter essa manifestação clínica. Porém, em alguns casos, pode, em alguns meses, a pessoa já ter esses sinais, tá? Por isso que é complicado a gente definir data em relação à doença. Pode ser uma doença de evolução lenta, que fica ali se desenvolvendo e a pessoa não está tendo nenhum sinal. Em alguns casos, como a maioria, não tem esses sinais. A pessoa só vai descobrir quando ela apresentar cansaço exacerbado, dor no peito, né? Sinais de infarto, quando o médico vai analisar, vai ver que ele está com cardiomegalia. O coração chega a ocupar quase que a totalidade da região do mediastino e do tórax, né? Eu já atendi, acho que uns 2 pacientes chagástricos. E é impressionante como que fica o coração. Você pega um raio-x de tórax, você vê, era para ver as partes, né? O coração no meio, ali, mais à esquerda, esbranquiçado, e os pulmões, né? Porque tem ar, fica escuro. Aí você vê quase que a metade, assim, do tórax com aquele coração gigante. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, tá? Não existe vacina ainda? Não existe, né? Tem medicamento, né? Mas... prevenir, caso você seja picado, não existe medicação ainda, né? Não. Assim não, né? Mas... Porque, como é um protozoário, né, endêmico, às vezes das regiões, o que pode acontecer, né, e está em estudo ainda, para vocês terem uma ideia de como que vacina é demorado, né? Eles estão com acho que 2014, 2015, eles estão, ainda não está a largo espectro para as pessoas, né, testarem. Eles ainda estão no estágio 2, que é o teste em animais, que é uma vacina, sim, que ela inibe o crescimento do tripanossoma. Aí você consegue atacar ele, porque ele não vai se multiplicar, você inibe a reprodução dele, entendeu, Zoraide? Aí está em estudo, ó. Aí que eu te falo, né, eu estava falando isso hoje, inclusive, que eles estão pulando muitas etapas com essa vacina do Covid, né? Mesma coisa, o cara tá em 2014, 2015, já tem quase 5 anos que ele está estudando, 6 anos, e ainda não conseguiu chegar num resultado bacana, né? Que você tem que fazer em testes animais e tal. A gente entende a urgência da vacina, né? Agora, se a gente não tem um amparo científico grande em relação a isso, igual essa vacina chinesa que está sendo feita lá, né, lá em São Paulo, eles estavam
estão dizendo que é estágio 3, teoricamente já passou pelo 1, que é o desenvolvimento da técnica, o que vai ser feito, né? Geralmente, a fase 1 demora de 2 a 3 anos estudando, né? A fase 2 é produção e a aplicação dessa vacina em animais, né? Aí você vai analisar esses animais, fazer autópsia, aquele caso todo, para ver o que essa vacina provocou neles. E a fase 3 é a aplicação dessa vacina, que foi desenvolvida na fase 1, nos seres humanos, né? Geralmente a fase 3 é a fase mais demorada, e eles fazem testes de todos os jeitos para ver. Eles estão, beleza, o que eles fizeram lá em São Paulo? Aplicaram a dose que eles tinham previsto na fase 1. Quando chegou na fase 3, eles viram que essa dosagem que eles estavam aplicando não era o suficiente. Eles dobraram a dose em fase 3. Só que, teoricamente, se ele dobrou a dose em fase 3, ele deveria voltar para a fase 1, né? Testar tudo de novo, fase 2, para chegar na fase 3. Eles já estão testando nas pessoas dobrando a dose. Então, assim, a gente fica muito receoso, por causa que está sendo uma corrida para ver quem vai ser, né? Aquele que vai né? Conseguir primeiro, né? É perigoso. Louca para ver quem consegue a patente para ser o detentor e ganhar muito dinheiro nas costas. Você vê, né? A vida dos outros. Tá muito estranho. Estranho mesmo. Vou passar para você. Agora, no caso dessa daqui do tripanossoma, já há tantos anos, isso talvez ainda não tenha chegado a um avanço maior, talvez não é por falta de investimento em pesquisa, patrocínio? Não, tem muito investimento. No Brasil mesmo, por exemplo, já tem técnicas que conseguem reverter ainda em estudo, né? A fibrose que ele provoca nos músculos cardíacos, né? Para tentar reduzir um pouco, porque a fibrose é como se fosse cicatrizes, né? Tentar reduzir essas cicatrizes tá evoluindo, né? Mas ainda é uma doença que provoca uma mortalidade alta, tá? Então aqui a gente tem o tripanossoma se aderindo à fibra muscular, tá vendo aqui ele? Esse aqui, são vários, né? Ele aqui, ele tem uma caudinha, tá vendo? Ele tem o flagelo. Aqui, ele está entrando dentro, né, da fibra muscular e entrou, ele já fica sem flagelo. Perdeu o flagelo, ele fica lá dentro, sem o flagelo, dentro da fibra muscular, ele fica redondinho, tá vendo? E se aloja no músculo. Aqui, ele vai fazer o samba do clorododo que eles falam, né? Vai arrumar uma confusão aqui dentro, tá? Não há ainda tratamento eficaz, né? São necessárias, portanto, medidas preventivas que evitem a penetração do tripanossoma no organismo humano, né? Usar telas nas janelas, né? Proteger as camas com cortinados e usar inseticida. Lógico que aqui está mostrando outros insetos, né? Para ter infestação do tripanossoma cruzi tem que ter o barrabeiro, né? O triatoma, infestans mais comum. Então, usando esses meios protetivos, você se protege contra eles. Como a gente faz com a dengue? Está em evolução lenta, sim, porque não é uma doença simples, fácil, né? Mas tem vacinas em produção, não é só uma, tem outros tratamentos específicos, tem medicamentos em testes para ver se elimina ou para a reprodução desse protozoário dentro do ser humano. Parou a produção, né? A gente tem o controle da doença, né? A doença do sono, tá? O agente causador é o tripanossoma gambiensis e o tripanossoma rhodensiense. Os sintomas, né? Os sintomas iniciais recorrentes são febre, tremor, dores musculares e articulares, né? Linfadenopatia, que são os gânglios linfáticos aumentados, mal-estar, perda de peso, anemia, e mais tarde surgem sintomas neurológicos, né? E a apatia progredindo para o coma. Então, a sonolência e o tampor são característicos devido à lesão do sistema nervoso, né? Esse
tripanossoma, ele é passado através da mosca, né, tsetse, que é do gênero Glossina, é uma mosca, um díptero, né, que esse tripanossoma vive dentro dessa mosca. Então, é do gênero Trypanosoma, só que é o Trypanosoma gambiensis ou Trypanosoma rondensiensis, tá? E não é o barbeiro que passa, é a mosca. Então, não é a doença do sono que vocês estão acostumados aí, não, gente. É uma doença grave, provocada principalmente com deterioração do sistema nervoso central. E se a gente for ver aqui o desenho, ele é bem parecido com o outro, tá vendo? É um flagelado, né? Professor, essa doença do sono quais são os sintomas dela além do sono? Então, geralmente são tremores, dores musculares, né? Aumento dos gânglios linfáticos, mal-estar, perda de peso. Pode provocar meningite, né? Convulsões epiléticas. Isso é muito comum na África, tá, gente? Não é muito comum no Brasil, não. Tá? Outro protozoário, né, é a leishmaniose. A gente tem a leishmania brasileira e brasiliensis, né, a leishmania americana ou úlcera de Bauru, né, a leishmania chagas, a leishmaniose visceral ou de Calazar, e é provocada o vetor, né, é o mosquito flebótomo, né, é chamado de biribiri ou birigui ou mosquito palha, tá? Adquire esse leishmania, a leishmaniose pela picada do mosquito, né, contaminado com a leishmania SP. A leishmaniose ela pode ser tegumentar ou visceral. Aqui em Valadares a gente tem muito caso, tanto da visceral quanto da tegumentar, né? A leishmaniose tegumentar americana, né, é provocada pelo protozoário Leishmania brasiliensis, que a gente tem essas feridas de difícil cicatrização por todas as partes do corpo. É muito comum na região das pernas e dos braços, tá? Mas pode dar em qualquer parte do corpo essas feridas, tá? Que são aberturas mesmo, que aparecem do nada, tá, gente? Não precisa machucar a pele, não. E a leishmaniose visceral americana é provocada pela leishmania chagas, e são febres, né, lesões nas vísceras, aumento do fígado e baço, e anemia. A leishmaniose visceral é grave, tá? É mais difícil o tratamento, e geralmente leva a óbito, tá? A leishmaniose cutânea, né, úlcera de Bauru, desculpa. O agente causador, né, é a Leishmania brasiliensis, que é um protozoário flagelado. A forma de contágio, a doença é transmitida pela picada do mosquito palha, em alguns lugares vão chamar de birigui, é um insetogênio, né, flebótomos, né, e afeta a pele, mucosas, cartilagem, sendo os locais mais atingidos o rosto, os braços e as pernas. São lesões mesmo, ulcerações na pele, principalmente no rosto, na perna e nos braços, ó. São essas lesões aqui que vocês já devem ter visto algumas pessoas contaminadas. Aqui é o mosquito, ó, um díptero, né, é uma artrópode. O flebotomus, né, esse danadinho aqui, ele é pequenininho, tá, gente? Ciclo de vida do leite. Minha cachorrinha tá com isso, professor. Tá, né? Eu tenho duas cachorrinhas, uma poodle e uma beagle. Uhum. Aí, a semana passada, a gente descobriu um machucado na poodle, eu levei para fazer o exame, agora eu estou só esperando na contraprova. Mas diz a veterinária que é muito difícil dar errado na contraprova, né? Quando o primeiro acusa. Não tem cura, né, Zoraide? Tem tratamento, né? Geralmente, dependendo da infestação, e se tiver tendo lesões, para o cachorro não sofrer, é melhor fazer a eutanásia, né? Levar para eles fazerem o sacrifício dele, porque começa a sofrer muito, perder membro, aí às vezes cai a orelha, né? Ou vai tomar medicamentos são caríssimos, consegue controlar, né? Então, o hospedeiro vertebrado infectado, né? Ele é picado, né? Pelo vetor, no caso o mosquito. As matigotas, né? São liberadas no intestino do mosquito e multiplicam, né? Como a promastigotas. Essas, né?
plasmatigosos penetram na pele, né, nos macrófagos circundantes e multiplicam-se, né, com as mastigotas, né? Os macrófagos morrem e as mastigotas são liberadas, infectando os outros macrófagos. O vetor ingere os macrófagos infectados durante o repasto sanguíneo. Aquelas feridas recorrentes da leishmaniose, né? As feridas do mosquito palha, né, infectantes, são difíceis de cicatrização, provocando essas lesões na pele e nas mucosas, né? Gente, olha que lesão feia de uma criança, tá vendo? Próximo ao olho, né? Ó, aqui no braço, essa lesão aqui, ó, essas são as lesões mais comuns da leishmaniose, ó. Essas lesões parecem furúnculo, né? Ó, na testa da senhora, coitada. Ó, inchou os olhos, né? Difícil cicatrização. Aqui a gente tem leishmaniose visceral, como é visceral nos órgãos, né? Mosquito, né? Ó, o tamanho, provavelmente fígado, tá com ascite, né? Esse outro senhor. E aqui um cachorro, coitado, todo cheio de feridas, tá vendo? Infestados pela leishmaniose visceral, tá? Aqui, ó, cachorro infestado. Ó, uma criança no bracinho aqui, outra na perna. O ciclo silvestre geralmente ocorre da raposa, inseto e a raposa. E o ciclo doméstico, cão, o inseto e o homem. O inseto, né, pica o cachorro e pode passar. Então, não precisa eliminar o cachorro de casa se ele não tiver infectado ou se ele não tiver com a doença em estágios avançados, né? Então, geralmente, a mosca, ela pica o cachorro, né? E o cachorro fica contaminado. Se esse cachorro, estando contaminado, a outra mosca picar ele, pode, né, ter disseminação parasitária. Aí a mosca, ela vai picar o animal infectado, né? E esse animal vai picar um ser humano e aí você tem o ciclo de vida, né? Giardíase, ó, o agente causador também é um agente flagelado chamado Giardia lamblia, que adquire-se, né, por meio da ingestão de cistos contidos em alimentos contaminados, tá? Giardíase é muito comum, principalmente em crianças, tá? Alimento contaminado. Aqui a gente tem uma foto da microscopia da Giardia lamblia. Se vocês observarem, ó, ela é muito bonitinha, tá vendo? Parece que está feliz, sorridente, parece uma pipa no céu, com 2 olhinhos, tá vendo? Aqui estão os flagelos dela. Mas, né, ela pode prejudicar bastante, ó. Você ingere, né, o alimento contaminado, aí você tem ali, quando ela entra em contato com o seu tecido, né, com o seu corpo, vai emergir do ovo, né, esse trofozoito, né, ele emerge do cisto, ativo para se alimentar e replicar. Ele se alimenta, se replica, né, assexuadamente por fisão binária, e apenas um terço das pessoas infectadas apresentam sintomas. Tanto os cistos, né, eles vão se multiplicando dentro várias vezes, né, quanto os cistos, quanto os trofozoitos são encontrados nas fezes, e apenas os cistos são capazes de sobreviver fora do corpo humano. Os trofozoitos, eles morrem. Os cistos, né, são capazes de sobreviver. Se ele tiver contato com alimento ou água contaminada, ele passa, né, se a pessoa se alimentar ali, vai passando de pessoa para pessoa. O cisto da giardia pode sobreviver por semanas ou meses na água gelada. Ó, olha aí. E não morre. Vai tomar água que você não conhece de onde está vindo. Ferver essa água. Ferveu, você elimina, né, qualquer micro-organismo, inclusive a giardíase, tá? A giardia. O triconomas, né, tricomonas vaginalis, ele acomete, né, a vagina da mulher, o prepúcio, a uretra e, inclusive, até a próstata do homem, né? Ele também é flagelado, ó, esse daqui de cima, né? Esse aqui de baixo também. O agente, né, parasitário. O tricomonas vaginalis, né, transmissão através de relações sexuais ou por ambientes contaminados com banheiros, né, e piscinas.
Nas mulheres, os sintomas são coceiras intensas na vagina, corrimento amarelado de odor desagradável e ardor a urinar. O processo inflamatório, né, intenso na vagina e no colo do útero pode facilitar a penetração do HIV no organismo. Nos homens, geralmente os sintomas podem ficar ocultos durante semanas ou aparecer em formato de pequena irritação no pênis e ardor ao urinar. Aqui a gente tem uma vagina contaminada, tá vendo? Saindo essa secreção purulenta, ó, de dentro da vagina. Ó, aqui na região do muco da vagina interna. Ó. Da região interna da vagina, né? Os diferentes tipos de protozoários, gente, ó. A gente tem os ciliofora, né, que são ciliados, eles apresentam pequenos filamentos em volta do corpo, que são chamados de cílios, que servem para a locomoção. Então, eles usam para movimentar e também capturar alimento, né? A gente tem, um exemplo, o balatídeo, né, um parasita que vive no organismo do porco, o paramécio, que vive na água doce. Geralmente, esse paramécio que a gente tenta catar para mostrar para os alunos. São protozoários ciliados, né? Esse é o paramécio. Ó, causa doença em coral, né? Esse é o Balantidium coli. Ó, outros protozoários, o sarcodina, os sarcodíneos, né? É um protozoário que ele não tem nem cílio nem flagelo, só que o que ele faz? Ele cria pontes aqui no citoplasma, né? Que formam como se fossem falsos pés. As amebas é um tipo de protozoário do tipo sarcodínia, né? Que tem esses pseudópodos, ó, pseudo é falso, dópodos é pé. Então, cria esses falsos pés para se locomover e se alimentar, né? Vai lá e fagocita e se alimenta. Professor, Oi. eu estava fazendo o trabalho, aí falando desses ciliados aí, que tem alguns que os cílios se juntam e ficam mais grossos e formam cílios. Todos os ciliados podem vir fazer isso ou só alguns? Só alguns, Zoraide. Não são todos, não. Tá bom? E tem alguma vantagem para eles aumentar esses cílios, fazerem eles ficar mais grossos? Geralmente é mais resistente. Depende muito que tipo de protozoário está fazendo isso e o meio que ele está vivendo, né? Às vezes, para ele se prender em alguma coisa, ele precisa ficar mais resistente com seus cílios, né? Ah, tá. Depende muito de onde ele está e tal. Aí, no caso, vai ser digamos assim, ele faz uma seleção do ambiente, onde para ele sobreviver, ele vai desenvolver os cílios mais ou menos espessos, né? Exatamente. Ó, aqui a gente tem a amebíase, tá vendo? Que é um protozoário que não tem cílio, né? Nem flagelo. Tem esses prolongamentos citoplasmáticos que eu falei para vocês, os pseudópodos, né? A amebíase ou a disenteria amebiana, né? O agente causador é a entamoeba estolística, que vive no interior do intestino grosso. Ele fagocita partículas de alimento digerido, né? Digerido e também ataca a própria mucosa intestinal. Os sintomas da amebíase dores abdominais, cólicas e disenteria, né? Diarreia. Aqui as fotos da amebíase, tá vendo? Ela pode ocasionar essas lesões, ó. Então, quais são os exames para a gente detectar esses parasitas? Exame de fezes, né? A pesquisa de fezes leva, né, para o laboratório e faz análise. Eu vou explicar para vocês como faz, assim. Já fiz algumas vezes, eu não sou muito chegado à área de análises clínicas, não, tá? Já posso trabalhar, inclusive, já fiz estágio, mas eu sou muito desastrado e já vi, não é minha área, não, mas já trabalhei, inclusive, ó. A amebíase ou disenteria amebiana, como é que adquire essa doença? Ingestão de água ou alimentos contaminados, né, com protozoário, ataca, né, o intestino grosso, provoca ulceração no intestino e pode formar cistos que contaminam a água dentro do intestino, né? Aí, se a pessoa eliminar esses cistos, qualquer lugar, contaminou a água, a pessoa bebeu a água, se contamina. Prevenir, como é que previne? Ferver a água, beber e lavar muito bem as verduras e frutas e lavar as mãos antes das refeições. Forma de contágio, né?
a pessoa só adquire a amebisa ao ingerir água ou alimentos contaminados com o cisto da entamoeba bestolística. No intestino, né? O cisto libera amebas que se multiplicam e causam lesões na mucosa intestinal, acompanhada de dores e diarreia. O caso em torno vai ilustrar mais ou menos o que acontece, né? Ó, um rapaz, né? Fez as necessidades dele fora, né, do meio, contaminou o alimento, né? Essa pessoa com alimento contaminado ingeriu, ou pela água ou pelo alimento. Cistos, quando cai lá dentro do intestino, libera as amebas se multiplicam, elas grudam na parede aqui da mucosa intestinal, provocando, né, essas lesões e irritação extrema da mucosa, né? Outros tipos de protozoário é o esporozoa, né, que são exclusivamente parasitas, e eles não se locomovem, eles ficam, acompanham o movimento, né, de onde eles estão, às vezes do sangue, do intestino, né. Os exemplos, né, os mais conhecidos é o plasmódio, protozoário que provoca nos seres humanos a doença conhecida como malária, né, até em ênfase aí, porque o medicamento que combate a malária é esse medicamento aí que o presidente disse que é bom para o coronavírus, né, a hidroxicloroquina ou cloroquina. O protozoário, né, Plasmodium vivax, e a gente tem também o protozoário esporozoário Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, também algumas pessoas conhecem, né? Então, o protozoário que não tem movimento, ele vai acompanhar ali, né, ou a malária, né? A gente tem que ter o mosquito anófeles, né? E dentro desse mosquito a gente tem o protozoário, né, o Plasmodium vivax. Quando o mosquito entra em contato, né, picando essa pessoa, se alimentando, ele vai passar, ele regurgita, né, o sangue, esse sangue contaminado que já está dentro dele, contamina a pessoa. O mosquito tem que estar contaminado, né? A gente teve uma atriz que diz ela que estava contaminada. Onde ataca a malária? O fígado, o baço e outros órgãos viscerais, causa febre muito alta, né? E a prevenção é evitar a picada do mosquito, né? Por algum motivo. A malária também é chamada de febre dos pântanos, né? Ou mau ar. No passado acreditava-se que as pessoas adoeciam devido à qualidade do ar próximo a brejos, pântanos, né? No Brasil pode chamar de maleita, né? Impaludismo, febre palustre, tremedeira, febre da terçã, febre aquartã. A malária é endêmica em muitas regiões do mundo, né? Nessas partes mais escuras, a gente vê que o Brasil está dentro da área, né, de ocorrência da malária, mas pode estar em outros lugares, principalmente região equatorial, né, Brasil, região africana, Índia, né, de altas populações. O causador da malária é o plasmódio, né, que é um esporozoário. Aí você tem vários tipos de plasmódio. Tem o plasmódio vivax, o plasmódio falciparum e o plasmódio malariae. O plasmódio vivax causa malária terçã benigna e produz ataques de febre a cada 48 horas. O falciparum, ele causa febre terçã maligna, mais grave, com pico de febres em intervalos irregulares. E o plasmódio malariae causa malária quartã benigna, com febre a cada 72 horas. Todos são plasmódios, mas tem essas variações. E em 1870... Qual a diferença da febre maligna para benigna? Hã? Igual ali, o falciparum, ele causa febre terçã maligna. Uhum. E o outro, o malária, quartã benigna. Qual a diferença dele? A febre é mais grave para a pessoa. A pessoa ela morrer com a falciparum, né? Oi? Ela é mais suscetível a morrer com a falciparum do que com o malária ou com o vivax, entendeu? Porque a febre é muito mais alta, muito difícil de controle, né? Os picos são altos e tem esses intervalos irregulares, né? O vivax e o malária tem febre a cada 72 horas. O falciparum, como a febre é muito alta e mais grave, a febre não tem uma coisa regular, não. Você tem febre a qualquer momento, em qualquer
período, entendeu? Em 1880, o médico, né, Alphonse Leverand descobriu o plasmódio no sangue de pessoas contaminadas. E em 1897, o inglês, né, Ronald Ross, identificou o esporozoário no intestino de um mosquito. E a partir daí eles fizeram esse cruzamento, né, entender o ciclo reprodutivo do parasita, né, no mosquito e no homem, que rendeu, em 1902, o Nobel de Medicina ao Ross, né, que descobriu e entendeu como que funciona o processo de reprodução, né. O mosquito do gênero Anopheles, o Anopheles é conhecido como mosquito prego, né, e a fêmea que pica o homem procura de sangue, que possui componentes necessários para ela formar e desenvolver seus ovos, né. E o macho não se alimenta de sangue, ele se alimenta de seiva, né, vegetal, assim como os pernilongos normais, né. A malária está associada às zonas de matas pantanosas, né. Os machos, eles necessitam das plantas para se alimentar, e as fêmeas, devidamente abastecidas de sangue, depositam os ovos nas águas, né, onde eles vão se desenvolver e se transformar em larvas e seguir o ciclo de vida, da metamorfose dele, né. A malária é uma doença infecciosa que mais provoca mortes no mundo. Segundo estimativas da OMS, ocorrem por ano cerca de 400 milhões de novos casos, que resultam em 2 milhões de mortes. Em aproximadamente 200 países é a endemia, a qual 2 bilhões de pessoas estão expostas. Isso equivale a 35% da população humana mundial, né? E o Brasil é o país das Américas com o maior número de casos e o terceiro colocado no mundo em número de casos. Então, a gente convive com outras pandemias e a gente não sabe, né? A malária é uma delas, principalmente regiões norte, né, e nordeste. Os sintomas: a pessoa doente sente dor de cabeça, falta de apetite, cansaço, dores do corpo, mal-estar em geral, né, febre, calafrios e suor abundante, né. E os sintomas costumam aparecer de 6 a 30 dias após a picada do mosquito. Ele tem um período de dormência, né. O ciclo do mosquito, né, e o ciclo do homem. Mais ou menos isso, né? O mosquito, se o homem está infectado e o mosquito não infectado pica o homem, ele pode passar para outras pessoas, né? Cada trofozoito que invade uma hemácia passa para o processo sexual de reprodução, né? A divisão múltipla a cada, né, de 6 a 36 formas chamadas de merozoito, e as hemácias ficam tão cheias do plasmódio que elas estouram e espalham eles dentro da corrente sanguínea. Os picos de febre alta, né, que caracteriza a malária, coincide com a liberação desses merozoitos no sangue. Milhares de hemácias infestadas vão se arrebentar simultaneamente, liberando as toxinas no sangue, o que vai provocar esse mal-estar, né, nas pessoas que têm malária. E para evitar a malária, eliminar, né, das suas casas os criadouros das larvas aquáticas do mosquito, né, proteger as janelas, como se faz com o Aedes aegypti, com telas e nas camas com cortinados, além de usar inseticida. Pessoas que viajam para regiões onde há uma incidência maior devem tomar, né, tomar mais cuidado, né, preventivamente tomar o quinino. Pessoas que estão próximas a áreas de florestas, né, estão mais suscetíveis, e principalmente as áreas pantanosas. O tratamento, né? No começo do século, os doentes de malária eram tratados com medicamentos à base de quinino, extraído da casca, né, de espécie de uma árvore, a xixona. Aos poucos, porém, percebeu-se que o quinino não tinha mais efeito, né, e foram selecionados linhagens de plasmódio resistentes a esses efeitos, tá vendo? Usavam o medicamento, pela reprodução deles, né, e o tipo de reprodução, alguns que eram resistentes, reproduziram e eles ficaram resistentes. E atualmente novas substâncias estão sendo utilizadas, entre elas a artemisina, isolada da planta chinesa chamada de artemisia, e a hidroxicloroquina, que é a mais utilizada. Toxoplasmose, A toxoplasmose, como que se adquire a doença? Contato com fezes de animais domésticos contaminados com protozoário. Ele ataca, né, os sintomas: mal-estar, dores no corpo, dores musculares, prostração e febres, aumenta os gânglios, e em grávidas o protozoário pode atingir o feto, provocando a cegueira, deficiência mental e até a morte. Evitar contato com locais onde possa conter
fezes de animais domésticos é um meio profilático de prevenir contra o protozoário Toxoplasma gondii. Parasitose comum, né? Pode ser grave em certas situações, no caso de gestantes, HIV positivos, infectados com toxoplasma. A maioria das pessoas estão infectadas com toxoplasma e já tem o IgG alto, né, de toxoplasma gondii. Então, se tiver IgM alto, quer dizer que ela está contaminada, mas a maioria tem IgG, tá? Já foi contaminada. A infecção pode, como hospedeiro intermediário, vários mamíferos, e o principal é o homem. O felídeo, né, os gatos, são mais infectados. O gato é visto que ele é um animal domesticado, frequentemente transmite a parasitose pelo homem, né? Então, o ciclo de vida, a gente tem a infestação, né, através de animais domésticos, não exclusivamente pelos gatos, tá? Outros animais também podem transmitir para o homem. Toxoplasma, né, em criança aqui, com erupções cutâneas. Doença febril, né, febres e manchas pelo corpo, como sarampo ou rubéola, é bem parecido. Pode haver sintomas localizados nos pulmões, coração, fígado ou sistema nervoso. Pode ter ínguas, né, linfadenite. Doença ocular é a mais comum em paciente com boa imunidade. Inicia com dificuldade para enxergar, com uma inflamação, podendo terminar em uma cegueira. O toxoplasma neonatal pode dar prematuridade, baixo peso, né, estrabismo, icterícia, né, e hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Pode dar hidrocefalia e outros, né, por isso que se faz no pré-natal o teste, né, do toxoplasma gondii. A prevenção é higiene alimentar e pessoal adequada, acompanhamento das gestantes, ingestão de carnes bem cozidas, né, e o cuidado com a saúde de gatos de estimação. Esses animais jamais podem ser utilizados para controle de roedores. Com isso, reduz-se consideravelmente a chance dos gatos eliminarem, né, os oocistos. Se você tem um gato, não deixar o gato comer o rato, porque ele pode se contaminar com toxoplasma gondii se alimentando de um rato. Beleza? Como que é feito, gente, os testes, né, desses... Malária não, mas a amebíase e a giardíase, né? Principalmente a amebíase. Você pega as fezes, você mexe de um exame de fezes. Como que é feito? Você coloca no potinho, né? É um potinho grande, não precisa lotar aquele pote de cocô até em cima, todo mundo acha que tem que encher de cocô e socar ele ainda e fechar, né? Mas ela não pode estar encostada nada, né? Tem que sair direto com o potinho, se encostar no vaso e pegar do vaso, você pode estar contaminando a amostra. A gente chega no laboratório, você pega um pouquinho das fezes, coisa de 10 gramas da fezes, e descarta o restante todo. E você vai, pega essas fezes, dilui em água, tá? Dilui. Deixa decantar. Essa água, você vai coando ela, né? A parte que decantou, que ficou embaixo, a parte orgânica, você descarta. E só vai coando a água. Até que aquela água que está escura fique mais clara. Aí você pega essa água clarinha, coloca na lamina do microscópio, coloca no microscópio que vai analisar que tipo de ovo você tem ali, ou que tipo de protozoário, ou outras coisas que você tem ali presentes, né? Aí você olha e se você vê uma entamoeba histolística, tem esse formato mesmo, é entamoeba histolística, tá com amebíase, né? Aí você vai ver a quantidade naquela quantidade que você colocou, sei lá, eu tinha ali 1 ml de líquido. Em 1 ml eu tenho 100 ovos de entamoeba histolística. É sinal de que essa pessoa está com uma infestação muito grande, né? Então, a gente faz o diagnóstico mesmo olhando no microscópio. Beleza? Tem alguma dúvida, gente? Não. Então, tá ótima. Melhor ainda. A atividade já está disponível para vocês. Da aula 13, gente. A gente já está quase acabando o período, né? Só vou liberar para vocês. Vale 5 pontos, tá? E vai ser entregue até dia 31, segunda-feira. Não vou aceitar depois dessa data. Então, vocês façam. Quem não está presente na aula também pode fazer, tá?
Ô, Paulo, a prova vai ser Eu tenho que que dia? olhar no calendário, viu? Porque a da Adriana já é amanhã, então a sua deve estar É, perto, deve ser né? semana que vem, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eles mandaram para mim. Fala aí que eu tenho que separar um espaço na minha agenda para eu estudar. Pois é, gente, olha como é que tá. Ô, vida! Ô, Paulo, a Uniub tá acabando comigo. Saiu Sério? 2 estágios e o meu projeto de TCC tudo junto. Uai, deixa eu só fechar aqui, gente, para não dar um vídeo muito grande, senão depois vocês não assistem. Deixa eu só fechar. Beleza.